Ninguém se atreve a tocar nesse cachorro, porque o dono dele é John Wick, o cara que eliminou 72 homens com as próprias mãos. Ninguém em sã consciência mexe com alguém assim, mas naquele dia, ele só tinha parado para abastecer, e uns idiotas sem noção botaram os olhos nele. Um deles se apaixonou pelo Mustang Mach-1 e começou a falar besteira, dizendo que queria comprá-lo. John apenas os encarou, frio, sem dizer uma palavra. Os caras riram ainda mais alto, achando que ele era um covarde. Naquela noite, John voltou para casa, pronto para descansar. Mas seu cachorro não parava de latir lá embaixo. Ele desceu as escadas e viu dois homens mascarados. Um golpe seco, escuridão total. Bateram nele até deixá-lo caído no chão. Destruíram a casa inteira. E o cachorro nunca mais latiu. Pegaram as chaves e levaram o carro. Deixaram o corpo do cachorro jogado no chão. Quando John acordou, sua casa era um inferno. Enterrou o pequeno no jardim sem dizer uma palavra. Enquanto limpava o sangue, seus olhos mudaram. O assassino havia voltado. Aquele cachorro foi o último presente de sua esposa antes de morrer. Era a única coisa que ainda o mantinha vivo. Enquanto isso, os garotos levaram o carro para uma oficina. O dono viu a placa e ficou pálido. Mandou que eles fossem embora imediatamente. Mas o garoto se recusou, achando que mandava ali. O mecânico olhou para ele e disse: "O dono está morto." "Não, mas o cachorro dele está." E pá, acertou um soco na cara dele e foi embora sem dizer mais nada. Pouco depois, John apareceu na oficina. Disse apenas: "Meu carro está aqui." O mecânico contou que foi o filho de Vigo quem fez aquilo. Um completo idiota. John não respondeu. Apenas pegou um carro e foi embora. Em seguida, Vigo recebeu uma ligação. Seu filho roubou o carro de John Wick e matou o cachorro dele. Vigo ficou paralisado. Ligou para o filho e o espancou sem dizer nada. O idiota ainda não entendia com quem tinha mexido. Vigo rosnou entre os dentes. Ele não é um homem normal. É o John Wick. Ele sabia perfeitamente o que aquele nome significava. Um assassino que certa vez matou 50 homens com um lápis. Anos atrás, abandonou tudo pela mulher que amava. Mas ela se foi. Só restou o cachorro. E agora, o cachorro também se foi. Desta vez, John Wick vai abrir as portas do inferno. Ninguém se atreve a tocar nesse cachorro, porque o dono dele é John Wick, o cara que eliminou 72 homens com as próprias mãos. Ninguém em sã consciência mexe com alguém assim, mas naquele dia, ele só tinha parado para abastecer, e uns idiotas sem noção botaram os olhos nele. Um deles se apaixonou pelo Mustang Mach-1 e começou a falar besteira, dizendo que queria comprá-lo. John apenas os encarou, frio, sem dizer uma palavra. Os caras riram ainda mais alto, achando que ele era um covarde. Naquela noite, John voltou para casa, pronto para descansar. Mas seu cachorro não parava de latir lá embaixo. Ele desceu as escadas e viu dois homens mascarados. Um golpe seco, escuridão total. Bateram nele até deixá-lo caído no chão. Destruíram a casa inteira. E o cachorro nunca mais latiu. Pegaram as chaves e levaram o carro. Deixaram o corpo do cachorro jogado no chão. Quando John acordou, sua casa era um inferno. Enterrou o pequeno no jardim sem dizer uma palavra. Enquanto limpava o sangue, seus olhos mudaram. O assassino havia voltado. Aquele cachorro foi o último presente de sua esposa antes de morrer. Era a única coisa que ainda o mantinha vivo. Enquanto isso, os garotos levaram o carro para uma oficina. O dono viu a placa e ficou pálido. Mandou que eles fossem embora imediatamente. Mas o garoto se recusou, achando que mandava ali. O mecânico olhou para ele e disse: "O dono está morto." "Não, mas o cachorro dele está." E pá, acertou um soco na cara dele e foi embora sem dizer mais nada. Pouco depois, John apareceu na oficina. Disse apenas: "Meu carro está aqui." O mecânico contou que foi o filho de Vigo quem fez aquilo. Um completo idiota. John não respondeu. Apenas pegou um carro e foi embora. Em seguida, Vigo recebeu uma ligação. Seu filho roubou o carro de John Wick e matou o cachorro dele. Vigo ficou paralisado. Ligou para o filho e o espancou sem dizer nada. O idiota ainda não entendia com quem tinha mexido. Vigo rosnou entre os dentes. Ele não é um homem normal. É o John Wick. Ele sabia perfeitamente o que aquele nome significava. Um assassino que certa vez matou 50 homens com um lápis. Anos atrás, abandonou tudo pela mulher que amava. Mas ela se